Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Observador, aqui o nosso canal Terraplanista, Chapéu de Alumínio, para falar das aberrações ditas por Luiz Inácio Lula da Silva e sua camarilha, seus apaniguados, o pessoal que escreve discursos para ele, porque se deixar o cara falar, ele se compara ou compara a sua eleição à Revolução Cultural Chinesa Comunista de Mao Zedong, Mao Tse-tung, o ditador comunista da China, que transformou a China naquela desgraça que a gente conheceu lá nos anos 50 e 60. Depois da morte dele, que assumiu um homem chamado Deng Xiaoping, que abriu a China para o capital estrangeiro. Porque enquanto estava na mão do Mao e do seu gabinete, a China voltou a um feudalismo. Era a ideia de transformar metade da população chinesa em agricultores para alimentar o país e a outra metade em carvoeiros, gente que ia para as minas para tirar o carvão, porque a China precisava industrializar-se rápido, siderurgia. Nos anos 50 e 60 matou milhões de pessoas, esse homem. Ele junto com Stalin são os maiores genocidas da história, tá? Eu não sei se isso aqui vai dar merda no meu canal, mas esse aqui, gente, é o Deng Xiaoping, aqui no Genitor dos Apedeutas, o Wikipédia, né? Dizendo que ele era um homem do início do século XX, né, gente? Então, ele nasceu em 1904, morreu em 1997, gente, morreu aos 92 anos, como esses chineses vivem muito, né? Japoneses também, né? Vida longa mesmo. Assim, os mais abastados eu acho que vivem muito em qualquer lugar do mundo, né? Aqui no Brasil também. O cara que tem grana, a vida toda tomou água Evian, comeu caviar e comeu lagosta e tomou champanhe francês, aí o cara vive muito mesmo. A gente que fica ali na cervejinha e na cachaça, comendo chouriço, a gente se ferra, vive pouco. Esse é o Deng Xiaoping, gente. Ele depois da morte do Mao Zedong, ele assumiu a presidência, se é que a gente pode chamar a China de presidencialismo, não é, né? Mas de qualquer jeito, ele trouxe a China para a década de 70, né? Se a gente pode fazer uma comparação com o Brasil, que cresceu 8%, foi para a 8ª economia do mundo, 7ª economia do mundo ali nos anos 70, durante o regime militar. A mesma coisa aconteceu com a China nesse período, que saiu daquele período que eu diria escravocrata, agrícola, feudal, para os anos 70, que é o ano do petróleo. Eram os anos da crise das duas crises do petróleo e das economias descentralizadas. Globalismo estava em alta nessa década de 70. Industriais e economistas buscando outros parceiros econômicos. Foi uma mudança incrível que aconteceu nos anos 70, né, gente? E está muito bem documentado em centenas de livros de economia e tudo, né? Mas, de qualquer jeito, voltando aqui à retórica do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi dizer, gente, lá na China, que ele salvou o INSS, que quem roubou o INSS, os velhinhos, aposentados e pensionistas, foi Bolsonaro, e disse que a eleição dele foi como a Revolução Comunista de Mao Zedong. Gente, o cara só abre a boca para dizer merda. Durante a campanha eleitoral, que antes, né, que tirou esse cara da cadeia. Por isso que eu acho que urna eletrônica não tem problema. O problema não é a urna eletrônica. O problema é o que acontece antes. Antes de você chegar lá em... Antes acontecem várias coisas que estão ali por baixo dos panos que a gente não fica sabendo. Mas muita coisa emergiu ali com o TSE, os tribunais regionais, fazendo coisas que tiraram o equilíbrio das eleições de 2022. Isso ficou notório, né? Inclusive, uma determinação do TSE do primeiro para o segundo turno, que é inconstitucional. Também todo aquele problema das inserções de rádio e televisão durante a propaganda eleitoral no Nordeste brasileiro, especialmente na Bahia. Isso tudo, né, desbalanceou, né, o equilíbrio das forças naquele momento. Mesmo assim, a vitória de Lula foi apertadinha assim, ó. Não passava nem agulha, passava no fiofó do cachaça.
Mas o cara então vai para a China agora falar um monte de asneira, gente. Olha, falou foi besteira, tá? É impressionante, gente. O presidente diz então, o presidenta diz então que o seu governo e a gestão do Partido Comunista Chinês melhoraram a qualidade de vida do seu povo. Na China eu até concordo, né? Porque a China, gente, com 1,5 bilhão de habitantes, a China, como a Índia, tem 400 ou 500 milhões de pessoas na classe média. Eu diria que é uma questão demográfica. A população é tão grande que no meio do caminho tem o que a esquerda chama de burguesia, que são comerciantes, prestadores de serviço, donos de pequenas indústrias, pequenas fábricas, gente que tem transporte, faz transporte, entrega. Esse pessoal gera muita riqueza. Vendedores, né, vendedores ambulantes ou vendedores de automóveis, vendedores de imóveis, esse pessoal cresce, cresce, cresce. E essa classe média, a classe média da última estatística que eu vi na Índia, passava de 320 milhões de pessoas, gente. É maior do que a população brasileira e quase a população dos Estados Unidos, só a classe média indiana. E você imagina o que essa classe média não movimenta. Comprando automóvel, comprando carro, comprando casa, fazendo negócio e montando uma loja, 2 lojas, 3 lojas, monta uma rede de lojas. Tudo isso é classe média. É a burguesia. Né? Isso acontece na China também. A China tem 400 milhões de pessoas na classe média. É gente que compra os BYD da vida, que compra Porsche, Cayenne. É esse pessoal, gente. Classe média. No Brasil também é assim, média alta. No Brasil já é classe média alta. Né? Mas o Lula foi falar lá, gente, que ele fala da Revolução Cultural Chinesa de 1949, onde Mao Zedong deu aquele golpe maravilhoso lá, e fez aquela mudança terrível na China, né, gente? Aí houve aquele expurgo de professores universitários, gente que apanhava em praça pública na frente de milhares de manifestantes comunistas, uma coisa horrível, horrível. Tem uns filmes assim, e tem documentários também daquela humilhação que as pessoas sofriam. Professores universitários, cientistas, físicos, matemáticos, químicos, gente que era contra a ditadura comunista e que foi gente que foi torturada e morta e linchada em praça pública durante aqueles julgamentos show de Mao Zedong, assim como fez Fidel Castro também lá em Cuba, assim como fez Joseph Stalin também, depois que assumiu o poder na década de 1930, depois da morte do Lenin, né, a mesma coisa, aqueles expurgos terríveis, né, gente sendo executada na frente de todo mundo em praça pública. Não era guerra, né, tá, gente? Não era guerra. Era dentro, né? Eram expurgos feitos de gente que estava no poder, na situação, contra oposicionistas. Uma coisa terrível, né? É claro que o Brasil nunca vai chegar nesse ponto, né? Eu acredito que o Brasil tenha uma democracia um pouco desbalanceada, mas nunca chegaremos nesse ponto. Acredito que não. E ele disse então, o Mula disse, abre aspas, é a única razão que eu acredito que vale a pena a Revolução Chinesa de 1949. Nossa, que maravilha, né? O que valeu nossas eleições no Brasil é provar que quando o governo tem compromissos sociais, tá bom, INSS, seu compromisso social, Lula, seu irmão, Frei Chico, e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos. As coisas melhoram, disse Mula. Tá bom, melhorou pra caralho, Mula. Mula, melhorou muito, o Brasil tá bombando, tá? Aí ele continua falando merda. São 2 países que têm compromisso em resolver o problema da pobreza que martelou a vida desses países por muito tempo. Acabou a pobreza, né? Lula acabou com a pobreza, gente. E isso, não tem palafita, não tem esgoto a céu aberto, não tem dengue, não tem chikungunya. Não, acabou tudo. O Brasil virou primeiro mundo, gente. Vocês não sabiam, não? Foi o Mula. Desde 2003, do Mula 1. No Mula 2, ele erradicou definitivamente a pobreza. Não há pobreza no Brasil mais, pessoal. Não tem mais, não. Acabou favela, acabou tudo. Tá tudo resolvido pelo Mula. Ele acabou com a pobreza do irmão dele, dos sindicalistas, dos comunistas, dos esquerdistas, do pessoal do Leblon, da Globo. A pobreza deles acabou mesmo. Acabou. E dizendo ainda, é notável que a China tirou em 40 anos 800 milhões de pessoas da pobreza. Porra, caramba, Mula. Como é notável que o Brasil em 10 anos tirou 54 milhões de pessoas que passavam fome no nosso país.
Porra, Lula. Caramba, ele tirou o Brasil do índice da fome. Esse cara é prêmio Nobel da Paz, gente. Esse homem é prêmio Nobel da Paz. Aí, voltando, né, eu tinha falado sobre a campanha eleitoral de 2022, que ele foi dizer que o que importa é a narrativa. A narrativa, o negócio da narrativa, e o cara continua com essa falácia, essas bravatas, vociferando narrativas, achando que está enganando alguém. Gente, até quem votou no Lula não gosta do Lula, porque o cara que votou no Lula ou é aquele retardado mental, sindicalista, petista, revolucionarista, maconhista, que são o quê? 12, 13% das pessoas que estão com problema entre uma orelha e outra aqui dentro, ou o pessoal que queria tirar o Bolsonaro. É isso aí. O pessoal que tinha nojo do Bolsonaro. Ai, Bolsonaro, ele fala palavrão, eu não gosto não de Bolsonaro. Ele fala muito palavrão. Ele fala coisas que eu não gosto de ouvir. Agora tá aí, o Mula tá na presidência. E é capaz de ficar até 2030, tá? Se não houver um impeachment agora por conta dessa roubalheira do INSS, que é culpa de Mula, aí eu não sei o que vai acontecer não, gente. Sinceramente. Sei que o cara tá na China, fizeram aquela festa maravilhosa lá, o Xi Jinping, aí Xi Jinping e Mula. Xi Jinping e Mula, aí passando as tropas. Gente, os uniformes chineses são lindos demais, hein? Essas tropas chinesas, gente, é uma coisa linda mesmo. Isso aí a gente não pode negar. Como é na Rússia também e como é na Coreia do Norte. Esse pessoal sabe fazer desfile militar. Sabe por quê? Porque a maioria do dinheiro desses países está no militarismo. Porque sem militarismo ele não consegue dominar as massas, né? Tem que estar tudo no campo das Forças Armadas. Senão você não consegue controlar as massas. Isso aconteceu lá no massacre da Praça Celestial, em 1989. O massacre da Praça da Paz Celestial. Onde aquele estudante universitário chinês ficou na frente do tanque, aquela imagem icônica, que você não pode colocar aqui, tá? Na internet. Se você colocar aquela imagem, o YouTube bloqueia, o Facebook bloqueia. Não pode não. Sabiam? Experimenta colocar. Abre o canal aí, pega o seu Instagram e coloca aquela imagem do estudante na frente do tanque pra você ver a merda que dá. Não pode não, é proibido. A verdade dói, gente. A verdade dói demais. E por conta daquelas manifestações que foram enormes em 1989 de estudantes na China querendo liberdades, né? O governo chinês aplicou mais milhões e milhões de bilhões de yuans nas suas forças armadas para poder conter essa rebeldia universitária, né? E Lula comparando o Brasil à China, que é uma ditadura comunista, né, gente? E eu não consigo esquecer aquela fala do Mula em alguma reunião de alguma entidade, que eu não me lembro se era um sindicato ou uma associação, quando ele indicou Flávio Dino para uma cadeira do Supremo, dizendo que ele se orgulhava enormemente de ter sido o presidente que colocou um comunista na Corte Suprema brasileira. Mula disse isso, tá gravado. É só entrar no YouTube e ver, em qualquer plataforma, digita lá. Mula fala de Flávio Dino comunista no Supremo. Tá dito, gente. O Brasil virou um país comunista. É isso aí. O que mais a gente pode dizer, né? Eu prefiro ser terraplanista, né? Chapéu de alumínio. Valeu, gente. Vamos em frente, que o Mula vem atrás. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.